Eu estava me lembrando um dia desse a respeito de um filme que eu assisti, tem tempo isso. E era um filme policial onde um detetive estava tentando descobrir e provar um assassinato produzido por um serial killer. E ele sabia, conseguiu chegar no sujeito, ele sabia exatamente quem foi que cometeu o crime, só não tinha provas suficientes. Aí ele resolveu visitar a casa do sujeito. O camarada morava com a mãe dele. E lá chegando, foi atendido pela mãe do assassino, uma senhora maravilhosa, uma mulher piedosa, mulher de Deus, frequentava a casa do Senhor, gente boa mesmo. E ele ficou olhando tudo em derredor daquela casa, o amor dedicado que aquela senhora tinha pelo seu filho. Ela falava muito dele, e de como ele era bom, de como ele era um menino agradável, né? Falando menino ainda, mas era um homem formado. E ele saiu de lá impressionado com aquela casa, com aquela mulher, né, com a criação que ela deu para o seu filho. E na saída, quando ele está indo embora da propriedade no seu carro, o assassino está entrando no carro dele. E os dois se encontram janela com janela. E o assassino vira para o policial, sabia quem ele era, o que ele estava fazendo ali, e diz para ele assim: você está procurando um motivo, não está? Não tem motivo. O único motivo é porque eu gosto. E é essa a nossa questão. Nós pecamos porque nós gostamos de pecar. Nós podemos arrumar toda a sorte de desculpa para o pecado. Normalmente o pecado agasalhado no nosso coração, ele está cercado por pensamentos, intenções, atitudes. Ele está como que num ninho protegido por toda a sorte de atividade psíquica que justifique esse pecado agasalhado em nós. Mas a Bíblia não deixa dúvida: o menor pecado gera morte. Portanto, é uma luta que nós teremos até o dia que nós partirmos desse mundo. Porque Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há uma luta interior dentro de nós. E essa luta é se queremos levar uma vida santa, uma vida espiritual diante de Deus, ou se nós queremos dar aso aos sentimentos mais perversos que podem existir no nosso coração. Por isso que a Bíblia sempre nos chama para um autoexame. Examinarmos a nós mesmos diante de Deus, para ver como anda o nosso coração. De certa forma, a história do ser humano é a história dos seus pecados. E isso já começa lá no Jardim do Éden. Nós vemos o que o pecado pode produzir. Ele gerou morte. E nesse caso, morte física mesmo, porque um irmão mata o outro irmão. É impressionante o que nós poderíamos fazer se a graça de Deus não estivesse nos controlando. Eu não quero dizer que todos nós temos o mesmo grau de maldade dentro de nós. Mas nós temos que ter essa consciência: nós não somos bons. Jesus deixa isso bem claro: só existe um que é bom, e esse é Deus. E ele vai dizer em outra passagem: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. E aí é que está o problema. Apesar da natureza humana ser má, nós sabemos ter atos de bondade, mas isso não nos faz bons. Num sentido coloquial, nós podemos até dizer que uma pessoa é boa, mas teologicamente falando, a Bíblia deixa bem claro que não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Portanto, nós devemos nos vigiar, viver vigilantes, na certeza de que precisamos de toda forma expurgar todo e qualquer pecado que porventura exista em nós.